Assim, vale ressaltar que somos inundados de diversos símbolos todos os dias. A presença deles diariamente nos levou a um hábito de não perceber que ele é algo abstrato. Um exemplo, o leão, que representa a coragem, o verde, um sinal que significa siga, ou as placas de não fume ou não estacione. Porém, esses símbolos são diferentes dos símbolos bíblicos. Na Bíblia, nós podemos analisar que objetos, animais e elementos são inspirados na vida diária com o propósito de revelar a verdade eterna. O rito do batismo e da própria ceia representa a entrega do cristão aos princípios de Cristo. Ou o Espírito Santo, que é incorpóreo e intangível. Esses símbolos facilitam a nossa compreensão sobre ele. Nesta série, veremos os símbolos proféticos mais observados na Bíblia para se referir ao Espírito Santo, como o vinho, a pomba, o fogo, o vento, o óleo, o selo, o chofar. Acompanhe essa série e venha caminhar conosco nas celebrações da manhã e à noite. Segunda Igreja Batista em Gramado, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer. Bem, irmãos, eu espero que todos tenham acompanhado essa série de mensagens. Foram 7 mensagens. Nós trabalhamos... Pessoal do som, dá uma ajeitada aí, por favor. Nós trabalhamos 7 temas: pomba, o vento, o fogo, o chofar, o selo. E cada um tem uma proposta de nos ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. Como nós aprendemos, a Bíblia ela é repleta de símbolos, como o próprio batismo simboliza morrer e nascer novamente. A ceia do Senhor nada mais é do que um simbolismo. O pão, o corpo e o cálice, o sangue. E todas essas imagens, todos esses símbolos, eles servem para trazer em nós entendimentos das revelações divinas para a nossa vida prática. Hoje a nossa última mensagem, nós vamos falar sobre o chofar. Acredito que todos já tenham acompanhado em algum filme épico do tempo, né? Filme sobre Josué, filme do Velho Testamento, aqueles personagens tocando cornetas. E nós vamos ter um momento de aprendizado sobre esse instrumento, que para nós não é um instrumento musical, ele é considerado um instrumento profético. Ele, tanto para os judeus, ele é considerado um instrumento específico. Ele não tem a qualidade como, por exemplo, o trompete que o Alan toca, porque ele não tem uma sequência de harmonia musical. Mas ele tem um significado bíblico para o povo de Israel. Eu não digo que seja para hoje, mas ele tem um valor dentro da história bíblica, dentro do povo de Israel, e principalmente pelo simbolismo que o chofar tem com o Espírito Santo, e nós vamos aprender um pouco sobre isso. Quero convidar aqui o professor Anderson. Ele vai ter a oportunidade de nos trazer algumas explicações sobre o chofar. Ele tem 2 ali em suas mãos, quem nunca viu vai poder pegar, vai poder ver, né, nessa manhã. A EBD também faz parte da mensagem, e ele vai dar uma explicaçãozinha rápida sobre isso. Deixa eu só fechar o meu aqui. Graça e paz, amados. É uma alegria muito grande poder estar aqui somando com você, porque na vida de um salvo, o céu começa agora. Isso aqui é apenas um ensaio para a alegria que nos está proposta. E falar um pouco hoje, rápido nas palavras, que é o sermão do pastor, vamos estar falando um pouco sobre o chofar. Isso aqui é feito com chifre de carneiro. O chofar, como vocês depois vão poder pegar para ver, se soprar não vai acontecer nada, porque depende de um movimento especial. Então, isso aqui começa lá com o sacrifício de Isaac, na cultura judaica. E esse do pastor também, feito também de chifre de antílope, que é um pouco mais harmônico. Então, a pedido do pastor, eu vou estar trazendo aqui os 4 toques rituais, que é Tequiá, Shevarim, Teruá, Tequiá Gadol. Traduzindo, Tequiá é um toque que era feito para iniciar do culto. Shevarim é um toque de luto, é um soluço. E Teruá é um toque de guerra. E o 4º toque, Tequiá Gadol, o grande toque, é quando um rei assumiu o poder, ou esse rei fazer um pronunciamento. E para nós salvos, a simbologia profética do chofar também ainda é para esse tempo,
Porque o apóstolo Paulo disse que quando a última trombeta tocar, nosso Senhor voltará para buscar os salvos, e se você estiver dormindo no Senhor, que é a morte, vai ressuscitar com o toque da última trombeta. Amados, olha que coisa gloriosa, até quem já morreu em salvo no Senhor, vai ouvir esse grande toque e vai ressuscitar para reinar com o Senhor no milênio. E você, está preparado para ouvir esse grande toque? Então vamos traduzir. Amados, em reverência à cultura judaica, vou estar cobrindo a cabeça com o quipá. Paulo diz o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Por que o rabino Paulo fala isso? Porque o judeu entende que na sua vida, tudo é Deus em todas as áreas. Então, até para se tocar um shofar, se pronuncia essa bênção hebraica. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu, bemitzvotav sivanu, li shimoah kol shofar. Amém. Tradução. Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou ouvir o som do shofar. Tequiá. Shevarim. Teruá, toque de guerra. Tequiá Gadol, grande toque. Agora, irmãos, os mesmos toques, agora no antílope. Tequiá. Shevarim. Teruá. Toque de guerra. Tequiá Gadol, grande toque. Agora, para concluir, vou fazer os 4 toques em sequência, com o antílope e depois com o carneiro. Pastor, tem um tempinho que eu não pego o carneiro, estou bem enferrujado aqui no carneiro. Tem que respirar, tem que respirar. Respira para você não cair. O pessoal acha que é fácil. Não, estou bem enferrujado mesmo. Tá. Mas no carneiro estou mais atualizado, não? Bem, irmãos, esse é para nós aprendermos um pouco da cultura judaica. Isso para nós pode parecer estranho, né? Não há harmonia muito nos sonhos, mas na cultura judaica isso é normal. E eles fazem isso todos os dias nas suas orações, é uma tradição. Então precisamos entender, quando você ouvir shofar na Bíblia, cada toque tem um significado, cada toque tem um objetivo específico. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso em relação ao Espírito Santo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Vou repetir: uma vez que vivemos pelo Espírito,
sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. A Bíblia, ela é cheia de metáforas, símbolos, tipos, parábolas, alegorias, e cada uma delas com um propósito de nos transmitir a eternidade. O shofar, como acabamos de ver, ele é um objeto perpétuo de Israel, que é um objeto considerado sagrado. Ele não é um instrumento musical, ele tem uma proposta, por exemplo, de consagração, tem uma proposta de alerta de batalha e também de arrependimento. E tudo isso tem um significado muito forte na cultura judaica. Todas as suas roupas, todas as formas como eles cultuam os seus alimentos, as suas festas, eles apontam sempre para uma revelação do Velho Testamento, e principalmente uma revelação de Yahvé em relação ao povo de Israel. Então a cultura judaica, ela é muito rica. O shofar, além do shofar, nós temos também no Velho Testamento a apresentação de flautas, só que a flauta ela é feita de madeira, e no caso o shofar é de chifre, tanto de carneiro como de antílope. Isso também ensinava que ao tocar o shofar era uma convocação para o culto, para que o povo fosse direcionado ao tabernáculo, à adoração. E isso é muito interessante, que na cultura judaica é um instrumento, não havia microfone, não havia caixa de som naquele tempo, nem Wi-Fi, internet para botar lá o vídeo do pastor chamando o povo para vir para o culto domingo. O que eles faziam é exatamente um toque como esse, que era o povo escutava esse toque, então era sinal de que haveria necessidade de cultuar. Também era um toque de batalha para a reunião dos seus soldados. Todos que escutavam esse toque precisavam pegar as suas espadas, suas lanças, seus escudos, ir em direção ao local do acampamento para saber o que deveriam ser feito. Então, é um instrumento que traz muitos ensinamentos para a nossa vida. Nós encontramos, por exemplo, 1 Crônicas 15, 28, 2 Crônicas 15, 14, Salmos 98, versículo 6, que vai trazer essa revelação de corneta, de trombeta, de buzina, como uma forma de sinalização para ações específicas do povo. Bom, o que eu pretendo passar para os irmãos nessa manhã de forma bem breve? A necessidade de estarmos sensíveis ao som do Espírito Santo. Eu não digo o som do Espírito Santo na forma de uma corneta, mas quando ele fala ao nosso coração, quando ele fala à nossa vida, que precisamos entrar em batalha, que precisamos nos consagrar, o som do Espírito Santo que fala à nossa vida, que precisamos buscar a sua presença. De uma forma figurada, a trombeta, a corneta serve para sinalizar algumas coisas, mas o Espírito Santo na vida do crente vai trazer uma visão de sinalizar também quando nós precisamos avançar, quando nós precisamos nos consagrar e quando nós precisamos simplesmente ouvir a vontade de Deus para a nossa vida. Como o texto que acabamos de ler, quem quer viver pelo Espírito precisa seguir a direção do Espírito. Quem quer viver na dependência do Espírito Santo de Deus, precisa estar atento aos seus sinais. E esses sinais não são sinais segundo a nossa vontade. Não são sinais segundo meu querer, o seu querer. Os sinais do Espírito Santo na vida do crente é quando ele sinaliza exatamente aquilo que precisamos fazer. Se é hora de atacar, se é hora de orar, se é hora de consagrar, se é hora de nos separar. Quem não tem essa sensibilidade vive sem direção. Infelizmente, na vida cristã, há muitas pessoas que se perdem, porque muitas vezes não têm a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, não param para ouvir o Espírito Santo, tomam decisões precipitadas, tomam atitudes diante de algo que não deveria fazer, porque nós somos limitados, nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, mas o Espírito Santo na vida do crente é como um shofar, ele precisa dizer para nós, ele precisa dizer a você, qual é a direção da sua vida? Para onde você vai? O que você precisa fazer? Então eu quero trazer algumas orientações breves desse texto em relação ao shofar com o Espírito Santo e o que ele pode trazer para nós. Primeiro, convocar cada discípulo para a consagração. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
A Bíblia vai dizer que consagração significa dedicar algo ou alguém a Deus. Uma pessoa ou alguma coisa se torna sagrado quando ela é dedicada, quando ela é separada para Deus. A consagração é um ato importante na vida de cada um de nós. Se nós estamos aqui cultuando, nós precisamos ter no nosso coração, a nossa mente, que a nossa vida precisa ser consagrada. O toque de consagração, o toque de busca da presença de Deus. Então, quando nós olhamos a Bíblia, a consagração a Deus implica em abandonar o pecado. Consagrar é se separar, ser santo é ser separado. Então não há como estarmos na casa de Deus, vivermos na dependência de Deus, se os pecados continuam a fluir da nossa vida. Como seremos direcionados pelo Espírito Santo de Deus se nós não temos um tempo de consagração? Se a nossa vida, se os nossos olhos, se a nossa boca, se os nossos pés caminham para o pecado, como ser separado? Então, quando nós olhamos a Bíblia, objetos eram consagrados a Deus. Utensílios do templo, as vestes dos sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram separados para a consagração. Por isso que nós temos o costume, quem é músico aí, quem trabalha na igreja, sabe, quando nós compramos alguma coisa, um microfone, uma mesa, um púlpito, um instrumento, nós temos o hábito de consagrá-lo a Deus. Nós levamos a oração e dizer, Senhor, esse objeto, esse instrumento é para servir ao Senhor. E essa prática, ela é também vivida no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Porque o Espírito Santo nos leva a não somente consagrar a nossa vida, mas consagrar a nossa casa, consagrar os nossos filhos, consagrar a roupa que nós compramos, consagrar os objetos que temos dentro da nossa casa, porque essa é uma prática de separar para que seja útil à obra de Deus. As nossas ofertas, dízimos e ofertas também são consagradas a Deus. Quando nós separamos aquilo que entregamos no templo, daquilo que ganhamos do nosso suor, do nosso rosto, do nosso trabalho, e entendemos que aquele sustento, ele é consagrado a Deus. No Velho Testamento era feito através da lavoura, dos animais. Separava-se o melhor animal, sem mancha, sem ferida, e entregava ao sacerdote para o sacrifício. Assim como a melhor plantação, a colheita, era retirada para poder consagrar quem? A Deus. E parece que nos dias de hoje nós estamos perdendo isso. Parece que nessa correria do dia a dia, da vida secularizada que temos, a vida de consagração tem ficado de lado. Por que estamos hoje no domingo, separado para a consagração? Trabalhamos a semana toda, muitos não podem vir ao culto na quarta-feira, não podem vir na quinta, não podem vir na sexta, não podem vir no sábado, mas chega no domingo, ele tira um tempo do seu dia para estar aqui no culto, se consagrando, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma pregação, porque ele entende que o seu dia precisa ser também dedicado a Deus. A consagração, ela faz parte da vida cristã, em todas as áreas. Quando nós apresentamos um bebê aqui, o que é isso? Aquele pai, aquela mãe, aquela família, ela reconhece que Deus precisa ser soberano sobre seus filhos. E quando nós trazemos no altar e levantamos e damos um passeio pela igreja, é uma forma de consagrar aquela criança e dizer, Senhor, é teu filho, é tua herança, tu me deste, mas ele pertence ao Senhor. Então nós precisamos, irmãos, trazer à memória essas práticas, trazer de volta isso. Você tem consagrado as suas coisas, você tem consagrado aquilo que você tem conquistado, você tem dedicado a Deus aquilo que Deus tem te dado. O Espírito Santo nos chama a uma vida de consagração, mas parece que consagração é evento. Parece que consagração é um dia específico que o povo vem para aqui para orar. Não, a consagração tem que ser diária. Tem que ser quando a gente acorda, quando dorme, reconhecer que tudo aquilo que temos pertence a Deus. Também temos, por exemplo, o trabalho ou o ministério. Os reis, os profetas, líderes da igreja são consagrados ao serviço. Ninguém pode assumir o arado da igreja, o trabalho da igreja de qualquer maneira. É necessário tempo de oração. É necessário momentos de consagração. Eu tenho conversado sempre com o meu ministério de louvor, que eles dividem comigo o púlpito. O único ministério que está aqui à frente comigo, dividindo o púlpito de frente com os irmãos, é o louvor. O louvor precisa ter o seu dia de consagração. Ele precisa ter momentos de oração e consagração, porque tudo que fazemos nesse lugar é espiritual. Nós não estamos muito preocupados com aquilo. É claro que ninguém aqui vai cantar de qualquer jeito e vai cantar desafinado.
Às vezes a gente fica revoltado com algumas situações em algumas outras igrejas, aqui não acontece isso, de algumas pessoas chegarem sem preparo nenhum. Eu vim aqui fazer, e é para Deus, e Deus aceita o meu coração. Mas tem que ser porcaria? Tem que ser de qualquer jeito? Tem que ser feito no empurrar com a barriga? Eu acredito que não. Para Deus tem que ser o melhor em tudo. Então, se nós fazemos para Deus, tem que passar pelo processo da consagração e temos que passar para Deus pelo processo da excelência. Então, os ministérios e os trabalhos precisam ser uma forma de consagrar a nossa vida. Diáconos, pastores, ministérios de louvor, quem trabalha na cantina, quem trabalha na portaria, quem trabalha na recepção. Tudo isso é serviço cristão e é obra de Deus que precisa ser feito com consagração. Por isso que tudo tem que ser feito antes de começarmos a assumir a nossa missão. Vamos orar, vamos pedir a Deus direção para o que nós estamos fazendo. E aí nós entramos na presença de Deus e contamos com a presença do Seu Espírito Santo. Pessoas também podem ser consagradas a Deus. Até famílias inteiras foram consagradas a Deus no Velho Testamento. O profeta Samuel é um exemplo. Foi consagrado a Deus. Foi oferecido a Deus, desde o seu nascimento. Então vivemos uma vida de serviço. O Espírito Santo que habita em nossa vida precisa trazer em nós a responsabilidade de nós entendermos que isso aqui não é um clube social, isso aqui não é uma reunião de amigos, isso aqui é o reino de Deus na terra, o qual Deus nos chamou para propagar as boas novas da salvação. Tudo que fazemos tem que passar pela consagração, tudo que fazemos precisa estar sendo passado pela presença de Deus. Todo crente é chamado a se consagrar. 1 Coríntios 7, 25. Se você puder marcar na 35, você pode abrir na sua Bíblia depois e ver. Aqueles que creem em Jesus não podem mais viver segundo o pecado, mas precisam ser separados pela conversão e viver uma vida consagrada a Deus. Segundo, aprendemos com o Espírito Santo que Ele nos convoca, cada discípulo de Cristo, para a consciência da sua presença. Quando nós ouvimos o shofar, o chamado do culto, é a consciência de que Deus está no arraial, Deus está presente no meio de nós. 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você talvez não tenha visão do Deus amoroso e cuidadoso sobre a sua vida. Muitas vezes vivemos livramentos, somos abençoados e a gente nem percebe. A graça de Deus, ela é tão poderosa sobre nós, o cuidado de Deus é tão poderoso sobre nós, que às vezes a gente vai vencendo, vai conquistando, vai conseguindo os nossos sonhos, e a gente começa a colocar no nosso coração que é a nossa capacidade. Eu sou bom, eu faço e aconteço. Sem mim, aquela empresa não funciona. Sem a minha capacidade intelectual, eles não vão conseguir nada, e a gente começa a acreditar nisso. Nós começamos a acreditar e perdemos a consciência da presença de Deus na nossa vida. Tudo que temos, tudo que conquistamos é a misericórdia de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Existe algo que destrói a nossa vida espiritual? Que é um exemplo? Vaidade. Que é algo que destrói a nossa intimidade com Deus? Autossuficiência. Eu já me basto. Eu sou o cara, eu sei fazer. 2 Coríntios 13, 5 diz: examinai-vos a vós mesmos e permanecei na fé, provai-vos a vós mesmos, e não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios, Paulo dando uma chamada na vida da igreja, quando eles começavam a viver a vida como se fosse a sua própria força. Eu tenho falado com a minha liderança, com os meus diáconos, tudo que a Segunda do Gramacho tem conquistado, tudo que nós conquistamos e que ainda vamos conquistar muito mais, só é possível porque Deus está pelejando conosco. Se Deus não estiver no nosso meio, se o Espírito Santo de Deus não estiver, se nós não tivermos essa consciência de que nós chegamos até aqui porque foi graça de Deus, que nós estamos aqui alcançando cada mês, cumprindo as nossas obrigações, pagando as nossas contas, conquistando, construindo, se nós tivermos a consciência que é Deus que nos dá essa oportunidade,
e começarmos a achar que a nossa própria força, talvez o Espírito Santo não faça mais parte. Porque uma das convocações do Espírito Santo é trazer a consciência da presença de Deus sobre a nossa vida. Em tudo que for realizado, tem que ter uma motivação. Dependemos do Espírito Santo para o evangelismo, dependemos do Espírito Santo para o congresso, dependemos do Espírito Santo para cada culto, dependemos do Espírito Santo para ele fluir no nosso meio através do louvor, e não é ensaio só que faz isso, não é só conhecer música que faz isso, mas é a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Não é apenas a pregação de sermões elaborados, trabalhados teologicamente, que vai trazer o coração quebrantado do convertido, mas é a presença do Espírito Santo de Deus. É claro que temos que fazer o nosso melhor, mas a consciência, assim, quando escutamos o toque do chofar, de que Deus está no meio do arraial, o Espírito Santo precisa fazer isso em nós, trazer essa consciência. Terceiro, convoca cada discípulo de Cristo para avançar e conquistar. Romanos 8,5: quem viver segundo a carne tem a mente voltada para as coisas da carne, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito, que o Espírito deseja. Nossa passividade, muitas vezes cristã, nos leva, irmãos, a um relacionamento superficial com Deus. Quando Deus nos chama a viver uma vida de conquista, não estou falando uma vida de conquista material, financeira, porque isso aí até o ímpio conquista. Até o ímpio trabalhando ganha dinheiro, até o ímpio trabalhando monta empresa, até o ímpio fazendo o seu papel, ele consegue prosperar. A conquista que nós estamos falando não é sobre dinheiro. A conquista que nós estamos falando é dos anseios e de um relacionamento íntimo com Deus, de sentir a sua presença, de ouvir a sua voz, de Ele direcionar os nossos passos e dizer exatamente o que nós precisamos fazer. Como acabamos de ler, aquele que vive pelo Espírito tem que ser direcionado pelo Espírito. O problema de hoje é que a gente vive sem depender do Espírito Santo. Parece que é uma proibição falar do Espírito Santo. Parece que na consciência nossa, o Espírito Santo é descartável. Não, isso aí a gente não toca nesse assunto. E está completamente enganado, porque é Ele que direciona a nossa vida, é Ele que dá poder aos cristãos, é Ele que dá dons e talentos, é Ele que mantém a igreja de pé, e sem Ele nada podemos fazer, porque é a presença do próprio Cristo no meio de nós. Então, quando nós somos convocados, escutamos o toque para a batalha, é a batalha espiritual, irmãos, é na família, é dentro de casa, é com os filhos. Quando nós escutamos o Espírito Santo de Deus, nós olhamos a nossa casa e nós não queremos ver a nossa casa perdida, nós não queremos ver nossos filhos abandonados, nós não queremos ver os nossos filhos vivendo em derrota. Nós clamamos ao Espírito Santo para que a sua graça e a sua misericórdia caia sobre nós, e aí nós entramos numa batalha espiritual da oração, da leitura bíblica, da busca da sua presença, para que aquela doença, aquela enfermidade, aquele momento de afastamento das pessoas de Deus, nós queremos que elas retornem, e isso é uma batalha, isso é uma conquista. Quantas são as bênçãos, quantos são os milagres que nós recebemos, mas essa consciência da presença de Deus, ela não pode ser só o culto. O que nós estamos vivendo hoje, do evangelho de hoje, e agora entra aqui a minha crítica, é um evangelho da religiosidade. As pessoas acham que elas só devem viver a vida cristã dentro da igreja. E aí nós temos todo tipo de gente. Temos aqueles que somos críticos, que sempre alguma coisa está fora do lugar, não presta, não serve. Mas ele não olha para a sua própria vida, que tem alguma coisa lá que tem que botar no lugar. Às vezes as pessoas são tão religiosas que vêm para o culto buscando uma energia sobrenatural. Ele quer ver fogo descer, ele quer ver gente pular, ele quer ver um barulho, um arrepio, um grito. Para ele poder sentir, ele quer que o pastor fique aqui andando para um lado e para o outro, igual um leão na jaula, gritando, para tentar empolgá-lo, e ele sair daqui com 220. Mas sabe o que vai acontecer? Na segunda-feira não tem culto, na terça-feira não tem culto, o pastor não vai estar lá, a música não vai estar lá, não vai ter gritaria, não vai ter nada. Mas sabe quem vai estar lá? A consciência da presença de Deus com você, aonde você vai. Porque quando nós buscarmos isso, quando nós entendermos isso, irmão, o domingo é apenas um complemento. Porque Deus vai estar presente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, aí no domingo é a reunião dos santos. Aí nós vamos por causa de Deus, sabe por quê? Porque não é que eu vou lá buscar a presença de Deus, Ele já está comigo, mas eu vou para lá porque eu vou me reunir com meus irmãos.
E aí o meu irmão vai contar uma bênção, eu vou contar outra, ele vai chorar, eu vou chorar também, eu estou passando luta, e a gente se junta como família para um ajudar o outro, para um cuidar do outro, porque a graça de Deus já acompanha a gente a semana toda. Essa consciência da presença de Deus, essa consciência de um coração consagrado, produz intimidade e produz um outro detalhe, obediência. Muitas vezes há pessoas que perdem um culto, chegam atrasados, outros saem mais cedo. Às vezes há momentos que eu não consigo nem apertar a mão do irmão. Eu dar o amém aqui, eu não consigo nem cumprimentá-lo, porque ele já partiu. Já está lá no estacionamento pegando o carro e indo embora. Mas aí eu penso, será que no shopping é assim? Será que na festa, que vai até 2, 3 horas da manhã, é assim? Será que nós não podemos olhar para o irmão, abraçar, sorrir e viver esse momento que é uma vez só na semana, e outros quando vem quando quer, quando dá, quando pode, quando a agenda está liberada, ou então já entra na igreja pensando na hora que vai embora. Nós estamos perdendo essa oportunidade de vivermos esse tempo com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nossa vida vai partir, nós vamos partir daqui um dia, não vamos ficar para a eternidade, e as coisas que Deus às vezes quer revelar, às vezes as coisas que Deus quer falar, as coisas que Deus quer trazer para a nossa vida, nós não temos tempo. Nós estamos tão afadigados com as nossas coisas. E às vezes nós queremos vencer o mundo. Tentações, provações, acusações. O diabo está pronto para aprontar com a vida de vocês. O diabo está pronto para aprontar com o casamento de vocês. Para tirar os filhos de vocês da casa de Deus. Para tirar seus netos da casa de Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, não temos consciência de intimidade com o Espírito Santo, não temos consciência da presença de Deus na nossa vida, e nós não temos esse sentimento de conquista, de que Deus pode fazer ainda mais na minha vida e na sua vida enquanto a gente está de pé. Quando nós escutamos o toque do chofar, esse toque do chofar precisa despertar em nós a presença do Espírito Santo, e Ele é o próprio Espírito Santo dentro de nós. Nós vamos orar. Senhor, rendemos graças. A Tua palavra nos adverte a vivermos um tempo mais de intimidade com o Senhor. Tua palavra nos chama, Deus, a um compromisso de consciência do Teu Espírito e que dependemos exclusivamente do Senhor. A Tua palavra nos chama a um tempo de humildade, porque se chegamos até aqui, foi o Espírito Santo que nos deu essa oportunidade. Se estamos de pé e estamos vivendo, estamos no ministério, estamos servindo, é que precisamos consagrar tudo aquilo que temos ao Senhor. Pai querido, eu te peço que nesse tempo de série de mensagens, sobre o Espírito Santo, sobre a pomba, sobre o fogo, sobre o selo, sobre o vento, sobre o chofar. Senhor, que a Tua palavra possa ter colocado no nosso coração a visão do que Tu queres para nós. Nos dê saúde, nos dê paz, nos abençoe. Abençoe o professor Anderson, que nos ajudou nessa manhã. Abençoe sua família, sua casa, os seus estudos, o seu ministério. Toma, Deus, a segunda igreja em Tuas mãos. Abençoe os meus irmãos que estão pela internet, que não puderam vir ao culto hoje. Que eles sejam também agraciados com a Tua presença e possam entender lá na sua casa o que o Espírito Santo já tem convocado ao trabalho, à batalha, ao compromisso, à consagração. E que assim como o toque, ó Deus, vem em nossos ouvidos, o Espírito Santo possa fluir de dentro para fora em nossa vida, nos trazendo verdadeiramente o compromisso que precisamos ter. Que a nossa igreja possa crescer cada dia mais, comprometida com o Teu Espírito, humilde no Teu Espírito, consciente do Teu Espírito, que sem a Tua presença não veremos milagres, sem a Tua presença não veremos conversões, sem a Tua presença não veremos multiplicação, sem a Tua presença não teremos perdão dos nossos pecados. Recebe toda a honra e glória. Nos ajude nessa manhã, no almoço, estaremos em família, que logo mais à noite Tu continue a falar ao nosso coração, mas começa a despertar-nos para a Tua vontade. É o que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Obrigado, professor Anderson, pela sua ajuda.
Espero que, de alguma forma, essas palavras tenham despertado os irmãos, em algum sentido, do compromisso que temos com Deus e que o Espírito Santo de Deus tem nos chamado a viver nesse momento. Que você tenha um almoço abençoado em Cristo Jesus, que você valorize a sua igreja, valorize o cristianismo, valorize a sua Bíblia, valorize o serviço, porque você serve a Deus, não a pastores, não a pastor, não a diácono, você serve a Deus, e que você possa aproveitar cada minuto da sua vida, colocando Deus em primeiro lugar. Que Deus assim nos ajude. Com oração silenciosa nós encerramos nessa manhã. Deus abençoe a todos.